Olá, pessoal. Estamos aí na aula 9 do curso de Gestão Estratégica de Negócios. E nessa aula 9 nós vamos falar um pouco desse diagrama de causa e efeito, né? O modelo balanceado de métricas, ele trouxe um conceito, né, bem interessante, que é essa relação causal, que até então a gente não tinha vamos dizer assim, explicitado, né, de uma forma tão objetiva quanto no uso do BSC. Então, a relação de causa e efeito, ela relaciona atores ou elementos, né, que até então pareciam, né, que funcionavam de forma independente. Então, é isso que nós vamos ver nessa aula, né? Buscando no final o quê? O alinhamento estratégico. Então, são esses 4 itens dessa aula, né? E no final, o que a gente quer é ver como trabalhar esse alinhamento estratégico, ok? Então, recapitulando aí o BSC, tá aí, ó. Balance Scorecard, dimensão financeira, que são os acionistas, dimensão cliente, que são os clientes e o mercado, né? Processos internos ou processos de negócio são gestores, aprendizado e crescimento ou inovação são os colaboradores e a sociedade. Lembrando que essa dimensão aqui, ó, essa daqui, financeira, é o passado, tá certo? A dimensão cliente, processo de negócio é o presente. E a dimensão aprendizado e crescimento é o futuro, tá certo? Então, o passado está registrado aqui, né? No financeiro, ou seja, o final de tudo, né, nas organizações para ter equilíbrio, né? Precisa ter equilíbrio financeiro. Quem é que dá esse equilíbrio? O suporte a esse equilíbrio? O cliente e o processo de negócio. São os dois que impulsionam, né, influenciam no financeiro. E quem que impacta no cliente no processo de negócio? Aprendizado, crescimento e inovação. Então, você investe no futuro, realiza no presente e tem o seu resultado final lá no passado, lá no financeiro, ok? Então, o diagrama de causa e efeito funciona dessa forma. Eu tenho aqui a minha base, ó, inovação, a partir das competências, né, internas, que depende muito do conhecimento, habilidade e atitude, né, de sistemas e ferramentas, né, influencia o cliente, né, e os processos, e que, por sua vez, influencia no resultado financeiro e que permite chegar na visão de futuro. Então, essa é a lógica natural do sistema de causa e efeito, né? Então, aqui um exemplo. Competência dos empregados ou colaboradores, né? Influencia em quê? Na qualidade dos processos, no tempo de ciclo de processo. E esse, por sua vez, influencia em quê? Nas entregas no prazo, ó, lealdade dos clientes, né? E, por sua vez, no retorno sobre o capital empregado ou investido, tá? Então, o diagrama de causa e efeito é de baixo para cima nas organizações privadas, tá? Olhando o mercado, ok? Então, exemplo aqui seria esse, ó, homem-hora treinado, aqui embaixo, tá vendo? Índice de rotatividade, índice de satisfação do empregado, isso tudo impacta o processo interno. Que busca o quê? Reduzir custo, reduzir tempo de atendimento e garantir a maior segurança, no caso do veículo. Esse exemplo, né? E, por sua vez, impacta onde? Aumentar a participação do mercado do veículo,
aumentar a satisfação do cliente aqui, ó, que por sua vez impacta nas receitas, impacta na redução do sinistro e por sua vez, no final de tudo, na lucratividade. Tá vendo? Então, de baixo para cima, esse é o grande X da questão. Então, no diagrama de causa e efeito, horizontal, tá certo? Dentro do próprio PCC, naquele nível. E o vertical? O vertical, ele funciona exatamente de baixo para cima, né? Onde eu tenho desdobramento desses objetivos e indicadores, né? Para o nível do estratégico tático. E aqui, na figura anterior passou um pouquinho rápido, né? Mas aqui a gente dá para ver, ó, valor econômico agregado está lá no topo. Agora, custo operacional lá na base, tá vendo? Então, nesse caso, como é uma fórmula, no estratégico, ele mede isso aqui. Mas no operacional, ele está medindo isso aqui. Tá certo? No operacional, ele mede o custo operacional. Então, eu tenho que medir na base e ir caminhando até chegar lá no estratégico. Aqui tem um outro exemplo, ó. Satisfação do cliente, tá vendo? Ele depende de quê? De retenção do cliente, da entrega no prazo, disponibilização na linha, né? Então, desde o nível operacional aqui, ó, ele influenciando o resultado final lá na empresa. O outro exemplo, margem operacional. Desde a taxa de refúgio, a mão de obra por unidade vai impactar até a margem operacional. Entendeu? Processo bottom-up, né? É isso, pessoal. Então, espero que tenha sido entendido aí o que é esse diagrama de causa e efeito. E qualquer dúvida, estamos por aqui, tá bom? Muito obrigado, hein?